Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e no vídeo de hoje eu falo para você que o Corinthians estuda usar uma garantia para tentar pagar Alisson e contratar o jogador do São Paulo. A situação ainda continua indefinida. Vou te falar também nesse blend de informações o caso Rony, o que aconteceu, pressão, o Corinthians recuou, o que houve em relação ao atacante do Atlético Mineiro, mais bastidores importantes para você. Tem também Matheus Reis, lateral esquerdo, causou estranheza no Corinthians, o vazamento da informação, eu vou te falar, explicar essa situação também para vocês. E tem o caso José Martínez, meu amigo, o que vai acontecer com o venezuelano quando ele retornar ao Corinthians? Ele vai ser punido? Sim ou não? Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há mais de 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e aquele convite diário que você tanto espera. Vem tomar um café comigo. Esse blend de informações tem o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de altíssima qualidade. A Lemier Jeans Premium está no Brás, fabricando jeans desde 1970 e vai ajudar você a vender jeans de altíssima qualidade. Você vai ganhar muita grana. Por quê? Porque a Lemier Jeans Premium é a fonte do jeans no Brasil, é a fonte do jeans em relação, é a fonte do Brás em relação a jeans. A Lemier Jeans Premium também, meu amigo, vai te dar um descontão para você que é atacadista, revendedor e lojista. Então o canal Café do Setorista, ele te dá a fonte da fonte do jeans no Brasil e ainda você vai ter um descontão. Quer dizer, meu amigo, aí as chances de você ganhar dinheiro é muito maior, o seu lucro é muito maior. Lemier Jeans Premium, calça jeans, bermuda jeans, saia jeans, tudo jeans para você. Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil, tá certo? Vamos começar falando do Coringão de Matheus Pereira, tá? Desculpa, Matheus Pereira não, Matheus Reis, né? O Matheus Reis, vamos começar falando do Matheus Reis. O Matheus Reis é o lateral esquerdo que passou pelo São Paulo, que hoje se encontra no Sport de Portugal e tem contrato com o clube português até o meio do ano. Só para você ter uma ideia, o Corinthians entrou em contato com os representantes do Matheus Reis faz 2 semanas. Há 2 semanas o Corinthians abriu conversas de uma possível negociação. Só que o staff do jogador disse que não teria condições, né, dele jogar no Corinthians, porque quando encerrasse o contrato dele no meio do ano, o jogador ele ingressaria para outro clube da Europa, né? Outro momento da Europa foi o termo que eles usaram. Enfim, deve ser um outro país, claro que não seja Portugal. Então a chance do Matheus Reis, né, vir para o Corinthians ali praticamente foi encerrada pela diretoria corintiana. O Corinthians fez a consulta, percebeu que ele queria permanecer na Europa, que o próprio staff dele falou isso, e o Corinthians encerrou ali. E o Corinthians achou estranho que vazou a informação no final de semana, né, que o Corinthians consultou a situação do jogador. Aliás, informação verdadeira, porque o Corinthians realmente consultou a situação do Matheus Pereira. Só que causou estranheza porque eles desconfiam que vazou por parte do staff do atleta, né? Porque eles não entendem, depois de 2 semanas, né, esse assunto ressurgir. Não sabe se o Matheus Reis não conseguiu nada lá no futebol europeu e agora está, né, enfim, em busca de clube, está querendo se valorizar no mercado, mas tudo indica que a situação é bem complicada. Eu acho que assim, né, como aconteceu com o Cuiabá, que o Corinthians fez consulta e também não conseguiu empréstimo, descontrata sem grana, o Matheus Reis, o Corinthians, ele também vai ter dificuldades para contratar, né, o jogador, já que a prioridade do staff dele é o futebol europeu. Comenta aqui embaixo e me fala o que você acha do assunto. Falando agora de Rony, hein? O atacante que muita gente deu como contratado pelo Corinthians no último sábado, o Corinthians alega que só monitora a situação do jogador. Esse jogador foi oferecido ao Corinthians, por quê? Né? Vou explicar para vocês o que aconteceu. O Rony, o Corinthians percebeu que o Atlético Mineiro tem dificuldades para pagar
né, a dívida que tem com o Corinthians em relação ao Fausto Vera, e o Corinthians, né, ele ali pediu, né, para o Atlético Mineiro colocar algumas opções de jogadores que o Corinthians poderia contratar para abater nessa dívida aí do Fausto Vera. Não são os 22 milhões, o Atlético Mineiro já pagou alguma coisa. E aí o Atlético Mineiro colocou Júnior Santos na lista, colocou o Rony na lista, não sei se colocou outro jogador, tá? Tanto que na sexta-feira eu cravei que o Júnior Santos não vinha mais, porque o Corinthians estava conversando com outro atacante, de olho em outro atacante. É que o pessoal deu que fechou, né? Que foi um absurdo. Agora, em relação ao atacante Rony, o Corinthians recebeu os nomes que o Atlético tinha à disposição. E aí o Corinthians começou a monitorar. Será que vale a pena? Será que não vale? Pelos valores, não. Nunca valeu a pena. 1.600.000 por mês de salário. Tudo bem que no Corinthians, se ele fosse, claro, jogar no Corinthians, ele viria por um salário menor, porque o Corinthians não ia pagar 1.600.000 para ele. Mas 4 milhões de dólares, aí teria que descontar. O Corinthians nunca achou um bom negócio. Por isso que o Corinthians trata a situação como monitorado. Não tinha nada de avançado. E o Corinthians observou durante a entrevista coletiva do Pedro Milans que a rejeição foi absurda, né? É aí que o Corinthians não abriu realmente, né, negociações, porque entendeu que a rejeição foi muito grande, que não tinha como contratar um jogador com tamanha rejeição, tá? Então essa é a situação, né, que ocorreu aí de Corinthians, Rony, Atlético Mineiro, né? E, enfim, o Dorival gostou da ideia, né, do Rony, gostou da ideia também do Júnior Santos, que é um jogador mais barato, mas acabou não avançando aí a situação do atacante, porque o Corinthians entende que os valores não valem a pena. Comenta aqui embaixo, vê se acertou o Corinthians, me fala aí, eu quero a sua opinião sobre o atacante Rony. Vem tomar um café comigo. Falando agora de José Martínez, hein? Cadê o José Martínez? Foi para a Venezuela e nunca mais voltou. O que acontece com o José Martínez eu vou explicar para vocês. Existe uma divisão em relação ao José Martínez. O Dorival Júnior está super na bronca com ele, tá? Tudo bem que ele até baixou um pouco o tom agora na entrevista coletiva de ontem, mas nas outras ele pegou pesado. Não sei, enfim, não me falam nada. Só que a diretoria, o que eu entendi, que a rejeição maior do caso é a comissão técnica. O Dorival não está aceitando essa situação do José Martínez. Já a alta cúpula corintiana entende a situação, porque eles liberaram o José Martínez para viajar. Porque se deixa para o meio do ano, ele poderia perder algum jogo da Libertadores. Se faz isso no final do ano passado, ele perderia a final da Copa do Brasil. E ele foi destaque na final da Copa do Brasil. Então a diretoria do Corinthians entende que liberou o jogador para tirar o visto e que esse era o momento. O momento em que a Venezuela passa uma situação complicada, né? Com, enfim, o Maduro hoje, né, preso nos Estados Unidos. Então foi no mesmo período. E aí o que acontece? Ele precisa tirar o passaporte para voltar para o Brasil. Não tem como voltar sem o passaporte. E o passaporte não saiu. Era para sair na última sexta, não saiu. Não saiu hoje, segunda-feira. Vai sair quando? E o Dorival quer saber, vai voltar quando? Tem que ter uma data, né? Então, para resumir, o José Martínez, eu acredito, né, que se depender da diretoria corintiana não vai ter punição, tá? Mas, enfim, dentro do Corinthians já falaram em uns 40% de punição, eu mesmo dei essa informação. Mas eu estou sentindo agora a diretoria um pouco mais, eu que trouxe com exclusividade ainda, que a diretoria planejava já uma punição de 40%. Mas eu estou sentindo eles mais maleáveis em relação à situação, Dorival já pressionando mais. Enfim, vamos ter que esperar para saber se ele vai ser punido, mas eu queria deixar vocês a par disso. A bronca está mais por parte do Dorival do que qualquer outra coisa. Comenta aqui embaixo, fala quem tem razão nessa história. Para encerrar esse blend de informações, informação do meio-campista Alisson. Vem ou não vem? Né? No último final de semana eu surpreendi com uma notícia exclusiva, muita gente esperando já o anúncio do Alisson como jogador do Corinthians, e eu disse que o negócio estava travado, porque o Timão não tinha R$1 milhão para pagar para o São Paulo. A ideia é R$1 milhão mais 500 mil em prestações, né? Ou, né, em uma prestação. O Corinthians não estava muito afim de pagar, não está afim de pagar R$1,5 milhão, né, à vista. O Corinthians, na verdade, está tentando arrastar esse pagamento para o ano que vem, tá?
O São Paulo já fez jogo duro, o jogador está desesperado, porque o próprio presidente, o novo presidente do São Paulo, avisou que o atleta quer sair do Corinthians, quer sair do São Paulo para jogar no Corinthians, ele não tem mais clima para ficar no São Paulo. O atleta está desesperado agora, com medo do negócio dar ruim, né? E o Dorival está esperando o jogador. O Dorival quer a qualquer custo não, né? Está pedindo e quer o jogador no Corinthians. E aí a diretoria deve fazer a seguinte proposta para o São Paulo: uma garantia, né, desse 1 milhão, uma garantia que esteja ligada à venda do João Pedro Tchoca, o zagueiro corintiano que foi para o Torino da Itália. Ele deve viajar amanhã para a Itália. Então a ideia do Corinthians é o seguinte, ele viaja amanhã para fazer os exames, tudo dando certo, o dinheiro vai cair na conta. Se vocês quiserem, a gente, né, coloca aí como garantia o dinheiro que nós vamos receber da venda do João Pedro Tchoca. Então o Corinthians continuaria sem dar nenhum centavo, mas daria uma garantia que estaria presa ao pagamento que o Corinthians vai receber do Torino da venda do João Pedro Tchoca. O Corinthians conseguiu um bom negócio, 1,5 milhão de euros, né, na venda do Tchoca para o clube italiano, cerca aí de 9,5 milhões de reais, né? Se o Tchoca jogar 10 partidas das 17, né, que o Torino tem na Itália até junho, o Torino é obrigado a comprar o jogador por 4,5 milhões de euros. É uma grana boa para o Corinthians. E lembrando que muita gente não sabe, o Corinthians o Corinthians tem 75% dos direitos econômicos do Tchoca. Então vai ser desses 4,5 milhões de euros, esse dinheiro não vai vir todo para o Corinthians. É 75% dos 4,5 milhões de euros. Mas eu estou falando de Tchoca, estou falando de Alisson, porque as coisas agora se misturam, tá? Então o Corinthians pretende dar essa garantia aí, né, do Tchoca, vai propor isso ao São Paulo, a garantia para tentar fechar o negócio e agradar aí o técnico Dorival Júnior, que tanto quer o Alisson no Corinthians. Tá certo? E você, quer ou não quer o Alisson no Corinthians? Deixa o like aqui, comente aqui embaixo, me fala o que você acha, né, disso tudo em relação aí ao meio-campista são paulino, corintiano, enfim, de tudo que você viu aqui no Blend de Informações. Lembrando que hoje tem Café da Fiel ao vivo do Restaurante Sete Mares, às 19h30. Aguardo você, tá? Se inscreva aqui no canal, deixa o hype, clube de membros, tem tudo aí para você no canal Café do Setorista, canal de WhatsApp, Instagram, Samir Camargo, tudo. Me segue em tudo aí, tá certo? Um beijo no coração, que Deus nos abençoe, até o próximo vídeo. Valeu!